estaremos dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo. Efeitos de um campo magnético sobre carga. Elétrons e prótons, ao serem expostos a campos magnéticos, são submetidos a uma força magnética. Logo, mencionando, se existe no local um campo magnético, tanto elétrons quanto prótons, eles serão submetidos a uma força quando passarem por esse campo magnético. Se uma carga Q for abandonada com velocidade nula em um campo magnético estacionário, isto é, em um campo em que o campo não varia, não será observado o surgimento de força. Logo, tem um campo magnético estacionário, não há variação. Se você colocar uma carga Q com velocidade nula, isto é, paradinha lá, uma carga Q, não haverá surgimento de força sobre essa carga. Ok? Próximo item. Se essa carga for abandonada com velocidade na mesma direção do campo magnético, independente do sentido, não será observado o surgimento de força. Logo, pessoal, se a gente tem um campo magnético, o vetor apontando para uma direção qualquer, se a gente jogar uma carga num sentido ou outro no outro sentido, mas estiver na mesma direção do campo magnético, também não há surgimento de força sobre essa carga. Finalmente, no último item, se a carga for abandonada com velocidade em direção diferente do campo, a força será dada pelo produto entre os dois vetores, vetor campo magnético e vetor velocidade. Então, para que haja força, a carga positiva ou negativa, isto é, elétrons e prótons, tem que estar com direção diferente do campo magnético. Aí sim haverá força e ela poderá ser calculada, nós mostraremos daqui a pouco. Bem, movimento de elétrons e prótons, a gente pode verificar o sentido da força que está sendo aplicada, o sentido do campo magnético e o sentido da velocidade, isto é, do movimento da carga, isto é, ou da corrente, seja o que for, através da regra da mão esquerda. No caso aqui, para cargas positivas e depois para cargas negativas. É um conceito chamado de força de Lorentz, que ele criou essa regra da mão direita. Então, olha como nós podemos identificar a regra da mão direita. Faça o seguinte, na sua mão direita, escrevam a letra F no polegar, a letra B no indicador e no dedo médio, a letra V, ou também a letra I, porque no caso é movimento da corrente ou da carga, então a gente pode identificar tanto com a letra V como a letra I. Então, nós escrevemos, isso facilita a gente, escrever com uma caneta nos nossos dedos, identificando a força, campo magnético B e V de velocidade. Ok? E, através disso, nós podemos usar a regra de Fleming, que é chamada regra da mão esquerda. Então, olha só, aqui temos dois ímãs, o polo norte e o polo sul. Então, posicione. Sabemos que a campo magnético sai do polo norte para o polo sul, não é? Norte para o polo sul. Então, o B do campo magnético, do norte para o sul. A velocidade está indo para a direita, a velocidade indo para a direita. E a força está fazendo com que a carga positiva suba. Então, olha só, campo magnético entrando basicamente na tela. A velocidade indo para a direita e o vetor força está apontando para cima, fazendo com que a carga positiva suba. Isso é a aplicação da regra de Fleming. No caso, isso aí foi para uma carga positiva, no caso, um próton, né? Agora, se for um elétron, a gente pode usar a regra da mão direita, ou melhor ainda, usa a regra da mão esquerda, só mude o sentido da força. Olha só, no caso do elétron, aqui na tela aqui em cima, a mesma coisa. O B está entrando norte para o sul, velocidade
da esquerda para a direita, só que a força está fazendo com que o elétron vá para baixo. Então, para a gente aplicar a regra da mão esquerda para o elétron, a única coisa que a gente muda, o F muda de sentido, o F é para baixo. B é a mesma coisa, velocidade é a mesma coisa, só que a força apontando para baixo, no caso de elétrons. Tanto é que o elétron vai descendo a nossa tela. Ao contrário, quando é positivo, um próton, por exemplo, vai subindo aqui, vai subindo, porque é para cima. No caso do elétron, vai descendo para baixo. A regra da mão esquerda mudando unicamente o sentido do vetor força. Isto é a aplicação da regra de Fleming para carga negativa. Seguindo aqui mais à frente. Como todos os elétrons livres de carga têm carga, que pela suposição adotada se comporta como se esta fosse positiva. Quando o fio condutor é exposto a um campo magnético uniforme, cada elétron sofrerá a ação de uma força magnética. Então é o seguinte, pessoal, olha só. Vamos aplicar a regra da mão esquerda para, aqui no caso, um fio condutor. Percebam bem, olha só. Temos, mesma coisa, a regra da mão esquerda, olha. Posicione o V, ou chamado I também, para frente. Posicione sua mão para frente. Posicione o dedo médio, vire sua mão mesmo, de forma que aponte a letra B, o seu indicador, aponte aqui no sentido para a direita. A velocidade, que é o seu dedo médio, entrando no papel. O que vai fazer com que? Com que a força desça, que é o seu dedo polegar. Olha lá, o seu dedo polegar foi para baixo. O seu dedo indicador foi para a direita. E o seu dedo médio vai para dentro da tela. Entrando dentro da tela. Aqui está meio um pouco virado, justamente só para a gente poder visualizar. Mas no caso aqui, a ideia do V é como se estivesse entrando na tela do computador. Logo a gente consegue direcionar em que sentido vai estar a força. Então, olha, pela fórmula que nós temos, o campo magnético é igual à força dividido pela carga vezes a velocidade vezes o seno do ângulo. O seno entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. É justamente esse seno aqui. Sempre entre o vetor da corrente, que está passando, e o sentido do campo magnético, nós temos um ângulo. A gente calcula o seno desse ângulo. A força que está indo no sentido para baixo, ok? Sempre, ok? E através da regra de Fleming, nós aqui conseguimos direcionar todos os sentidos dos vetores. E através da fórmula nós conseguimos calcular o valor desse campo magnético. Aqui tem um exercício com a aplicação dessa fórmula. Um campo magnético que exerce influência sobre um elétron que cruza o campo perpendicularmente com velocidade igual à velocidade da luz tem um vetor força de intensidade 1 newton. Qual a intensidade deste campo magnético? Então, olha só, está querendo saber quanto é o campo magnético, o vetor campo magnético. É a letra B que está querendo saber. A força, o exercício já nos diz que é um vetor de 1 newton. Como é um elétron, nós sabemos que a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso é o Qzinho, né, do elétron. É uma constante que foi dada aqui. A velocidade, como está seguindo aqui a velocidade da luz, é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, a velocidade. E por último, o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético é 90 graus, porque o problema diz que está cruzando perpendicularmente, então é 190 graus. A gente efetuando esse cálculo aqui, nós iremos achar 2,08 vezes 10 elevado a 10
Tesla, que é a unidade de campo magnético. Então, nós podemos tanto verificar os sentidos do vetor velocidade, campo magnético, a força, como também calcular o valor dessa intensidade. Aqui mais um exercício. Um campo magnético que exerce influência sobre um elétron, que cruza o campo perpendicularmente, com velocidade igual à velocidade da luz, tem um vetor de força de intensidade de 1 newton. Qual a intensidade deste campo magnético? Na verdade, é o mesmo exercício. Repetição de exercício. Ok? Então, não vou mencionar, porque é o mesmo exercício. Fazendo isso, nós concluímos a nossa segunda aula de eletromagnetismo. Um grande abraço a todos.